Bom dia, tudo bom com você? Eu quero chamar a atenção mais uma vez para um assunto que nós estamos tratando, que é a missão que Deus coloca sobre minha responsabilidade e também a sua. Muitas vezes a salvação de quem está ao nosso redor depende daquilo que nós temos a proclamar para as pessoas que nós amamos. Muitas vezes, exatamente aquela mensagem que um dia chegou no seu coração precisa alcançar outros corações. E como isso acontece? Quando eu e você falamos, quando nós temos coragem para pregar esse evangelho. Interessante que o livro de Atos conta o relato daquilo que aconteceu com os apóstolos após a ascensão de Jesus. Após Jesus ir para o céu, eles pregaram evangelhos tomados pelo poder do Espírito Santo no capítulo 2. Ontem eu mencionei para vocês algo que aconteceu ali com Tiago, com Pedro e João, né, depois do templo ali, saindo do templo Formosa. No capítulo 4, João e Pedro são presos. Mas logo que eles saem da prisão, eles vão, procuram os irmãos da fé, se reúnem e sabe o que acontece? Eles oram. Eu quero convidar você para talvez logo após esse vídeo você ler aí capítulo 4, a partir do verso 23. Eu vou ler aqui com vocês um último verso dessa sessão, o verso 31. Mas eu convido você a ler toda essa oração linda que eles fizeram. Contaram a história, exaltaram quem é Deus, mas principalmente, né, no verso 31 diz assim: tendo eles orado, depois que eles terminaram de orar, o que acontece? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E presta atenção agora nessa última frase. Diz assim: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que interessante. Depois que aquele grupo de irmãos, os discípulos de Cristo, aqueles que formavam a igreja primitiva, eles virem a chegada ou receberem ali Tiago, Pedro e João, depois eles passaram um período presos, eles recebem, exaltam a Deus, clamam para que Deus os use. Então, através de uma sincera oração, depois deles terem orado, mais uma vez se enche do Espírito Santo e o que acontece? Vão para casa e dormem uma noite agradecidos. É isso que acontece? Negativo. Depois de receber o Espírito Santo, depois de orarem, depois de louvarem o nome de Deus, eles saem e pregam o Evangelho com toda a segurança, com intrepidez, com a verdade nos seus lábios, com a certeza daquilo que um dia chegou no seu coração, precisava alcançar outros corações. Essas pessoas, elas não se esconderam, bem pelo contrário, se mostraram e valorizaram a transformação que um dia Deus operou na vida deles, para que essa mesma transformação alcance em outros corações. A missão que Deus nos dá é para pregar o Evangelho. Eu quero te lembrar de uma coisa: assim como nos dias que Jesus Cristo veio a esse mundo, como a própria Bíblia diz, na plenitude dos tempos, nós recebemos o maior presente do céu, o nascimento de Cristo Jesus. E Ele cumpriu a sua missão aqui. Mas eu quero te dizer algo: nós vivemos num tempo tão solene quanto a vinda do Messias de forma encarnada aqui nesse mundo. Nós vivemos nos dias que antecedem a vinda do Mestre, do mesmo Messias que veio no passado, se fez carne e habitou entre nós. Nós vivemos no tempo em que nós devemos pregar o Evangelho para que pessoas entendam a importância de aceitarem Cristo Jesus. Nós vivemos num tempo solene da história, onde os anjos do céu gostariam de estar aqui, fazendo aquilo que eu e você devemos fazer. Nós vivemos num tempo em que, se nós nos calarmos, estaremos indo contra a vontade de Deus. E sabe qual é o pior de tudo? Nós estamos vivendo um tempo em que, se eu e você não nos envolvermos na pregação do Evangelho, sabe o que vai acontecer? Jesus virá, a obra terminará e talvez eu e você ficaremos do lado de fora da Nova Jerusalém. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de nós pregarmos com toda intrepidez o Evangelho eterno, a palavra de Deus, para que as pessoas entendam, para que as pessoas decidam, para que as pessoas se salvem. Se nós não fizermos isso, talvez o Evangelho alcance cada uma das pessoas ao nosso redor, mas nós corremos um sério risco
do Evangelho se esfriar no nosso coração. Enquanto nós não estamos envolvidos na causa de Deus, Satanás ganha um terreno muito talvez fértil. Aquilo que Deus deveria fazer, Satanás faz. Por quê? Pelo simples fato de não colocarmos o nosso coração nas coisas de Deus. Pastor, mas eu vivo, eu aceitei a Cristo um dia. Mas se você não viver no dia a dia e não pregar dessas verdades, meu amigo, minha amiga, a fé se esfria no seu coração. Por isso eu tenho te chamado todos os dias, prega o Evangelho, se envolva. Isso faz com que o teu coração se aqueça. Pastor, eu sou velho, não tem problema. Pastor, eu sou muito novo, não tem problema. A mensagem que um dia Deus colocou no seu coração precisa alcançar outros corações. Eu quero motivar você a você não só se envolver na causa de Deus, mas fazer com que a mensagem um dia pregada a você também ganhe força aí no teu coração através da pregação do Evangelho. Faça como os discípulos de Cristo, a primeira igreja, ou a igreja primitiva. Faça como eles. Ore a Deus. Clame pelo poder do Espírito Santo. E faça aquilo que você sabe que Deus te chama a fazer. Que Deus abençoe você. E que durante esse dia nós possamos honrar o dono da missão, o nosso Cristo.